Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aí mais um vídeo aí, pessoal, fazendo um reboco de gesso, né, diretamente no bloco, né? Aí eu tô fazendo o preparo da massa, pessoal, sempre, né, polvilhando o gesso dentro da água, pessoal, nunca ao contrário, né? Porque se fizer ao contrário, o gesso ele já seca de imediato, né? E aí fica na proporção errada, né, pessoal? Então, né, pessoal, sempre polvilhando, né, dessa forma, quando o pó do gesso estiver acima da água, né, e aí o gesso já vai estar na proporção certa, né, de água e gesso, né, e aí você espera um pouquinho, né, até o pó diluir na água, né, e aí em seguida você vem e mexe, né, só a parte que você vai precisar, né, para começar a trabalhar, né, se for a metade, você mexe só a metade, né? Ó, por exemplo, aí eu vou mexer quase toda a massa, né, pessoal? Mas porque eu já tenho uma certa prática, né? Então eu mexo praticamente toda a massa, né? Eu deixo só um palmo ali no final, sem mexer, que é para o acabamento, né? Porque como a gente usa a desempenadeira grande, né? Eu uso uma desempenadeira de 70, né? E como leva bastante gesso nessa parede, então eu mexo quase que toda a massa, né, pessoal? Esse gesso é um gesso muito bom de trabalhar, um gesso lento, né? Então quando ele dá o ponto, né, dá tempo você espalhar todo o gesso certinho na parede e aí fica somente aquele restinho para estar fazendo o acabamento, né, pessoal? Para estar queimando, né, com a desempenadeira de cano, né? E depois alisar com a desempenadeira de aço. Aí eu tô chumbando essa caixinha, né, pessoal? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês que vai ficar fechada essa caixinha, mas eu isolei ela com papel, pessoal. Até esqueci também de abrir, mas amanhã, quando eu voltar lá na obra, já vou abrir logo essa caixinha, porque o cliente já ficou preocupado, né, procurando onde é que estava a caixinha. Mas o Hermes, você tampou a caixinha? Eu tampei, galera, porque eu tampo com papelão, que fica mais fácil para se trabalhar, né? E aí depois, aí a gente vai e reabre ela novamente, né? Em vez de ficar contornando, né? Que a gente contornando dá muito mais trabalho, né? Então eu faço dessa forma, coloco ali um papelãozinho, né, pessoal? E aí depois, né, quando a gente finaliza, a gente localiza a caixinha onde tá, né? Porque fica mais ocado, né? Então por isso que a gente localiza fácil, né? Aí localiza, reabre ela novamente. Então por isso que ficou tampado. No final do vídeo vocês vão ver, né? Agora eu já chumbei ela ali, né? E já comecei logo a espalhar, porque não ia chegar até nela, né? Então, como pegou bastante gesso, né, pessoal, essa parede. Então, eu já fui adiantando logo para chumbar essa caixinha, para quando eu chegasse ali já tá no jeito, né? Então, vocês podem ver aí, eu tô passando a primeira demão, né, pessoal? E preenchendo, né? Na primeira demão. Aí vai várias demãos, né? Porque, como eu falei para vocês, pegou bastante grosso, né? Bastante gesso, né? Esse pilar ele tava um pouco ressaltado, né? Para fora, né? E aquela parte ali onde tem um reboco da cozinha, pessoal, ficou mais quase uns 2 centímetros, né? Para fora, né? Então ali tem que engrossar bem para poder ficar bem legalzinho, né, pessoal? Então esse gesso aí, essa massa é tanto que no final vocês vão ver ali que eu nem consegui dar acabamento, né? Aí, se vocês notar, pessoal, no caixote a massa já está indo embora já, é muito rápido para utilizar ela, né? Depois que ela dá o ponto, né? Eu venho, ó, coloco bastante gesso na desempenadeira e venho só espalhando, pessoal. Nem adianta se preocupar de querer estar modelando bem modeladozinho no início, né? Porque senão você perde tempo e acaba também perdendo a massa de gesso, né? Porque o gesso, depois que ele começa a dar o ponto, ele seca rápido. Então você tem que ser bem ágil, né? Nessa fase, né? E prestar bem atenção, né, pessoal? As partes que fica com mais, como se diz, né? Que precisa mais gesso, né, pessoal? Você tem que observar bem e ir soltando naquelas partes, né? Depois que você soltar bastante gesso, aí que você pode vir com a régua, né? Dando uma reguada, né? Mas enquanto isso, você nem se preocupe com régua no início, porque senão você vai acabar perdendo a massa, né, pessoal? Então, primeiramente, né, se preocupa em preencher bastante, né? Soltar gesso na parede. E aí quando ficar só aquela massinha molinha de dar acabamento, né, aquele finalzinho da massa do caixote, aí sim você vem com a régua, vai reguando certinho, vê onde que precisa encher mais, aí você vai faz mais o preenchimento, né? Dessa forma você consegue trabalhar tranquilo, né, como eu estou trabalhando. Eu já preenchi ali, eu já vi onde precisava reguar, já fui reguando certinho, né, pessoal? E alinhando certinho a parede.
né? E o restinho do gesso ali que fica na régua já vem tirando, né? E passando na parede também, pessoal. O desperdício meu é quase zero, pessoal. Só fica mesmo aquele meladeirozinho do caixote, né? Porque não tem como reaproveitar 100%. Mas se tivesse, né? Se não ficasse colado no caixote, pessoal, eu aproveitaria o gesso 100% no caixote, né? E aí em seguida, pessoal, vem fazendo isso, né? Vem cruzando, soltando o gesso e cruzando, né? Para poder tirar as angulaçãozinhas. Isso é muito importante a gente fazer isso, né? Porque no reboco de gesso, quando você fica só passando de mão subindo, né? Automaticamente fica algumas angulaçãozinhas, né? A gente chama de costela de vaca, né? Então a gente faz esse processo de cruzar, né? Com gesso e com a desempenadeira de cano, justamente para tirar, né? Essas irregularidades que tem na parede, né? E automaticamente também por o bloco ele ter aqueles frisos, né? Vai ficando, essas angulaçãozinhas é normal. Então por isso que a gente tem que ir cruzando, né, pessoal? Tem que ir sempre procurando tirar as angulação, analisando bem a parede, vendo ali onde precisa preencher mais, já vai e preenche, né? Basicamente, esse é o segredo, né, para se fazer um gesso liso bom, né, pessoal? Então, não é tão fácil de você aprender, a realidade é essa, né? Eu passei 9 meses, né, pessoal, trabalhando, né, com os pessoal que trabalhava, os colegas da gente, né, de profissão. E depois de 9 meses foi que eu conseguia fazer uma paredinha só, né? Comecei a fazer obra só, mas bem devagar, né? Não conseguia tocar uma obra sozinho, uma obra maior, né? Porque não conseguia dar conta, né, pessoal? E não tinha um acabamento ainda 100%. Mas aí, né, pessoal, ao longo do tempo, né, fui pegando conhecimento, né? E graças a Deus hoje em dia eu sei trabalhar na profissão, né, pessoal? E como vocês notaram ali, né, onde tinha a caixinha, eu já cobri com gesso, né, pessoal? Tô cobrindo, né, a caixinha já com gesso, preenchendo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, né, fica mais fácil trabalhar dessa forma, né? É claro que você, para fazer isso, né, você já tem que ter bastante experiência, né, no ramo para não perder a caixinha, né? Porque senão você vai tampar a caixinha e aí depois vai ficar quebrando a parede inteira, né, procurando essa caixinha, né? Então, a gente já que é profissional na área, né, já trabalha há bastante tempo, fica mais fácil, né? A gente já tampa, né, e já sabe localizar facilmente a caixinha, né? E sempre, né, sempre que a gente está trabalhando, que a gente tampa as caixinhas, o cliente fica preocupado, né? Procurando onde é que está a caixinha e falando, ô Gisseiro, você tampou a caixinha, Gisseiro? Por que você tampou a caixinha? E agora, Gisseiro, como é que eu vou fazer para colocar outra caixinha de novo? Como é que nós vamos fazer para achar a caixinha, né? E a gente vai e acalma o cliente, né? Explica para ele que isso é normal, a gente que tampa mesmo, mas depois a gente vai e reabre novamente, né? Então tem alguns clientes que já fica, como é que se diz, ansioso demais, né? Já vai, chama o eletricista, pede pro eletricista localizar antes mesmo da gente abrir, né? Isso acontece também, achando que a gente esqueceu e acabou tampando, né? Mas a gente se preocupa muito com isso aí, né? A gente tampa certinho, mas é com papelão, pessoal. E depois a gente localiza bem fácil, né? Então, isso é super normal. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, né? Ela tampada, né? Acabei esquecendo de abrir, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, mas amanhã eu vou trabalhando lá novamente e vou estar tampando, ou tá destampando, né, a caixinha, né? Abrindo a caixinha, né? Para o eletricista vir finalizar, né? Nesse cantinho, pessoal, do lado direito ainda, eu não estou encostando muito bem o gesso, porque ali eu ainda vou colocar um bloco de gesso, né? Tampando, né? Que ali a parede dela fez uma curva, né? E foi feita uma parede nova. E aí ficou aquela brecha ali e o cliente pediu para mim tampar, né? Então já trouxe até os blocos também, os blocos já tá na hora, pessoal. E amanhã, né, já vou estar tampando, deixando tudo certinho. Amanhã eu vou gravar outro vídeo, mostrar para vocês também como é que vai estar, né, depois de tampar dessa parte aí também, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é basicamente mostrando para vocês o processo, né? Vocês viram ali que eu preenchi bastante, né? Soltei bastante gesso na parede para depois vir pegando a régua, né, para reguar, né? Esse é o processo certo de se fazer. Porque tem muita gente que acaba perdendo muito gesso porque ele fica soltando gesso, ele solta um pouquinho de gesso, aí já pega a régua, aí fica conferindo, aí solta um pouquinho de gesso, já pega a régua de novo, já vai conferir de novo. Aí só nesse tempo, pessoal, que ele fica conferindo, acaba que o gesso secando e ele perdendo a massa, né? Como vocês podem ver aí, eu voltei novamente naquela parede, porque eu não consegui acabar, pessoal, aquela parede, não consegui dar acabamento, o gesso não deu, né?
pegou tão grosso nessa parte aí, que só deu mesmo para me encher, né, de reguar. Para dar acabamento não deu. Então tive que passar outras de mãozinha, né, e preenchendo certinho para depois, né, dar acabamento. Mas dessa massa aí, pessoal, consegui deixar toda pronta essa parte aí por baixo, né? E depois eu vou fazendo a parte de cima, eu monto o andame e faço a parte de cima, né? Antigamente, pessoal, eu só trabalhava assim, montava primeiro o andame, né, fazia a parte de cima e depois fazia o rodapé. Mas ultimamente, galera, eu não trabalho diretamente com reboco de gesso, né? Eu faço reboco de gesso uma vez ou outra na vida, né? Por exemplo, aí é um dono de pousada, né? Ele resolveu fazer essa parede aí na casa dele agora, né? E pediu para mim rebocar para ser mais rápido, né? Então, é, eu tô fazendo, né? Mas tem outro cliente meu também, pessoal, que ele é dono de pousada também, e eu sempre faço os rebocos da pousada dele inteira, né? Os quartos, né? Forro, tudo eu que faço, né? Então, quando eu tô trabalhando nessa pousada dele, eu trabalho bastante nessa área, né? De reboco de gesso. Aí às vezes passo quase um mês, né? Trabalhando direto, né? Fazendo reboco. Mas fora isso, pessoal, quando termina as obras dele, geralmente é só forro, ou se não um emassamentozinho, né? Que eu trabalho mais de leve. Mas geralmente mesmo, pessoal, é mais só forro e divisória, né? Às vezes eu passo mais de 2, 3 meses trabalhando só em forro e divisória, né? Então a gente fica um pouco destreinado, né, no reboco, né? Não de qualidade, né? A qualidade é a mesma, né? Mas em questão de produção, né, pessoal? E aí, como eu não trabalho direto, então eu comecei a trabalhar dessa forma, né? Primeiramente eu faço a parte de baixo, né? E até onde eu alcanço ali, depois eu faço a massinha, né? E vem finalizando a parte de cima. E fica muito bom, pessoal. Fica um resultado, uma qualidade muito boa, né? Não, não dá problema nenhum de diferença, né? Eu sou um gesseiro assim, que não melam muito, né? Não sou aquele gesseiro que faz a massa, né? Tipo, fica melando muito o rodapé, derramando muito gesso no chão. Não, eu sou um gesseiro assim, até bem organizado, né? Tem muito gesseiro que é muito mais organizado que eu, né? Mas à vista da maioria, pessoal, sou até um gesseiro organizado, né? Então eu consigo fazer a parte de cima sem melar muito a parte de baixo, né? Então fica muito legal, pessoal. Agora, se eu melasse muito, então eu faria dessa forma, né? Primeiramente faria a parte de cima, para depois eu fazer o rodapé, para não ter aquele meladeiro, né? Mas aí como eu consigo manusear bem, né, a desempenadeira, né, e o gesso, não trabalho com gesso muito mole, né? Eu sempre trabalho com gesso assim, espero ele ficar bem pastoso ali, como vocês viram ali no vídeo, né? Ele fica com uma pasta ali bem meio grossa assim, não dura demais o gesso. Aí eu pego e começo a espalhar na parede, né? Porque aí eu consigo, além de eu conseguir preencher mais rápido, né? As cavidades que tem na parede, né? Eu consigo trabalhar sem sujeira, né? Sem melar muito, né? Então tem gente, pessoal, que eles faz a massa e antes da massa dar o ponto, né? O gesso mola ali, ele já fica agoniado, já fica querendo espalhar na parede. Então por isso que dá aquela meladeira, né? Porque o gesso ele não consegue aderir fácil na parede, né? Por ele estar muito mole. E aí ele fica respingando, né? Fica caindo aqueles escorrendo na parede e se respingando. Então acaba fazendo aquela meladeira danada, né, pessoal? Que todo mundo conhece, que a maioria conhece, né? O pessoal já procura logo quando eu chego na obra, não, mas você não mela muito não, né? Eu falo, não, eu melo um pouquinho, mas chega o final do dia, quando eu finalizo a parte que eu tô trabalhando, eu já vou e limpo, deixo tudo limpinho, né? Então, a pessoa, eu percebo que a pessoa fica muito preocupada, né? Porque a maioria dos profissionais, eles trabalham, né? E mela muito, né? Realmente mela muito. Eu conheço muitos profissionais que trabalham assim, mela demais, pessoal. Respinga tudo e faz aquela maior lambança, né? Então, eu sempre procuro trabalhar da melhor forma possível, né? Para não trazer muita bagunça. Infelizmente o gesso ele bagunça mesmo, né? Mas se a gente trabalhar certinho, chegar ao final do dia, aquela parte que já deixou pronto, limpou, deixou limpinho, certinho, não fica um trabalho bagunçado, né, pessoal? Então, o pessoal, quando vê meu trabalho, fala, nossa, conheci alguns gesseiros, mas eles bagunçam demais. E olha só, pessoal, o resultado aí. E olha só, pessoal, como é que ficou o resultado aí. O gesso bem lisinho, pessoal, bem espelhando mesmo, né? E essa daí foi a parte de baixo, né, pessoal? Ainda vou finalizar a parte de cima, né? Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.